cheguei no meu auge. Vocês não vão acreditar quem está aqui. Carol Portilho, que foi um sucesso ontem no evento de Juiz de Fora. Não acredito, Carol, que você está aqui. Por favor, Isa, grava, registra. Carol, muito obrigada, minha amiga, querida. que delícia. Obrigada, Mas é lógico incrível. que eu ia participar do seu podcast. Eu falo que já tem um carinho especial pelas mulheres, né? A gente tem que fazer esse movimento de validar a outra. A gente não é obrigada a gostar, a gente não é obrigada a virar amigo, mas a gente tá vivendo agora um momento que a gente precisava validar. Se as mulheres uma validar a outra, isso é tão maravilhoso. E a gente fica forte. Que às vezes é uma curtiva, às vezes é um incentivo, às vezes é um oi num evento que você chega, só tem homem, Michele. Você olha pra outra mulher e fala, tudo bem, eu tô aqui. Né? É a validação quando eu tô numa palestra, por exemplo, que tem uma mulher lá comigo, no gesto sim, sabe? Mostrando, putz, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, meu corpo pra frente. Tem muita gente que me sustenta durante uma palestra que não percebe, porque ela tá ali na energia dela, gostando, vibrando junto comigo. Então, isso é validação. E aí, você que eu tenho muito carinho. Em Juiz de Fora. Mas é lógico. Ai, bom demais. Carol, especialista em comunicação, uma perita forense em linguagem corporal. Conta pra mim como tudo começou. Nossa, aqui em JF. Que aí é que eu acho pequenininho demais pra você. Você sabe como é que eu comecei a trabalhar? Ó, essa história eu acho que eu nunca contei em podcast, mas eu comecei a trabalhar mesmo com 9 anos de idade. Na loja do meu pai, ele me botou como vendedora, Michele. E eu acho que foi isso... Você vendia bem? Não, certeza! Não, é lógico, né? Porque ele me ensinou ali também. Era na Batista de Oliveira. E é bom de falar com gente de fora, que a gente vai dando os exemplos e as pessoas vão reconhecendo. Era na Batista, quase esquina com a Floriana, e era uma loja que vendia tudo, assim, de calcinha, sutiã, a bola de futebol. E aí, ele me botava na frente. Fica na frente, ó. Tem que olhar pro cliente, você tem que sorrir. Se ele for pro lugar, você vai. E foi ali... seu pai. Foi meu pai, E ali eu comecei como vendedora e assim... E aí, desde os 9, aí eu trabalhei nessa loja. Depois ele teve uma fábrica de jeans, aí eu trabalhava, que era na São Sebastião. Eu trabalhava todo sábado e nas férias. E quando eu precisava de dinheiro, dava até um jeito. E aí, depois, ele teve uma loja na Mister Moon, que eu chamava Oficina do Açaí. E eu já tava adolescente ali, aí logo depois eu entrei... meu primeiro emprego foi na MAC, aqui em Juiz de Fora. Eu fazia administração pública na Unipac. Isso é até uma coisa, Michele, que eu queria ter falado na minha palestra em Juiz de Fora. Eu falava, cara, a gente é muito bobo, a gente tem umas crenças tão idiotas. Porque eu achava, Michele, que eu nunca ia ser grande porque eu não tinha estudado em Harvard nos Estados Unidos, entendeu? Uau. E sim na Unipac. E aí, eu tô lá no Unipac estudando e assim, é uma bobeira da nossa cabeça, é a gente que faz. A mente delimita. Não deixe a sua mente delimitar. É isso, é sobre isso. E aí... Eu vivi muito nessas crenças e eu tô pra falar, cara, é uma bobeira mesmo na cabeça. E é muito legal quando alguém vem como aluno, mentorado, e eu falo de onde eu vim, aonde eu passei, e falo, não, então dá. A pessoa meio que tipo, então dá pra eu também ser grande. Eu falei, dá, seu bobo, lógico, tá. O universo tá aí de igual pra todos nós, entendeu? É como se você pudesse ter sucesso, é só realmente botar em prática e não delimitar a sua mente. Né? Então, e o clique? Teve um clique? Teve, foi não. Agora. Pois quando eu tava na administração, eu fui fazer administração administração pública, porque eu queria ser polícia militar. Juro por Deus, eu queria ser policial militar. Cismei com isso. Minha mãe foi contra na época. Aquelas de investigação? Não, eu queria ser PM, de andar armada e subir morro. E aí, loucura, eu morro de medo disso. Eu vi a arma uma vez que eu fui num clube de tiro e atirei, eu tirei o negócio e saí correndo. Eu falei, gente, ainda bem que eu não virei policial, né? Esse negócio de missão é muito, muito interessante. E aí lá, eu fui pra prefeitura, depois eu fui trabalhar na Embrapa, aqui em Juiz de Fora. E aí eu fui entrando muito nessa área de recursos humanos. Já teve um lado ali. E aí, o meu primeiro emprego de verdade, eu comecei como vendedora na ProLink, que hoje é a Thomson. Eu vendia software jurídico por telefone. Eu era uma ótima vendedora. Era muito legal. Eu era uma ótima vendedora. E ali, vou fazer direito. Pouca gente sabe disso, mas eu fiz 9 períodos de direito. Também na Unipac, fiz Viana e Unipac. E aí, só que eu tinha horror, assim, no 4º, 5º período que eu entrei, que eu aproveitei por causa da administração, passou mais ou menos um ano. Eu falei, cara, não é isso aqui. Passei muito tempo frustrada, Michele, achando que aquela faculdade, nossa, não me serviu pra nada e etc. Quando eu me torno perita forense depois.
Os 9 períodos, eu não precisava ter o diploma, mas eu precisava daquele conhecimento, eu precisava entender aquele linguajar. Eu precisava ter essa noção. Então, aí eu faço direito e aí eu começo... vou pro IBMEC, trabalho com o Frederico e ali eu ganho meu primeiro cargo de liderança. E com muita emoção, ontem, né, lindo, na palestra aqui de JF Summit, o Fred Amaral, esse Fred, não é o Fred Amaral, o outro Fred, que foi o Fred Rocha, que foi o meu primeiro líder, ele tava lá para me assistir. Nossa, quando eu vi ele, senhora. gente, mas o que eu chorava. E a mente começou a ficar... Não, e ele veio me dar um abraço depois. Não, lindo. fico maluca, né? Não, você sabe o que eu faço? Aí eu paro de olhar. Aonde eu vejo, por exemplo, onde estava minha mãe e meu pai, eu não olhei nem a pau. Não, a gente também tem medo, mulher. Eu também sinto medo. Você parece que não. Só que eu aprendi a fingir que eu não tenho, entendeu? Esse é o negócio. E aí, ali eu ganho um cargo de liderança por conta de ser boa vendedora, com 23, 24 anos. Vou trabalhar na Oi. Viro supervisora comercial da Oi, do PAP, do porta a porta. E logo depois eu recebo um convite do Renato Lobo para fazer a gestão lá da clínica Vila V, que até então era uma clínica psiquiátrica Vila V, que se transformou num hospital. Ali eu fico apaixonada. Ali eu falei assim, meu Deus, é isso. Eu vou aposentar aqui. Eu fiquei alucinada na área da saúde. Eu tinha feito pós em gestão de negócio, aí eu faço uma pós em gestão de saúde na Federal daqui de Juiz de Fora. Vou atuando no hospital, coisa mais linda, quanto aprendizado, quanta coisa, mas eu me sentia muito enganada. E aí que veio a virada. Eu tinha um sonho de ser professora, mas eu imaginava que isso era algo muito distante, só quando eu tivesse mais velha. E eu achava que eu tinha que fazer mestrado. E para fazer mestrado, eu achava que eu tinha que aprender inglês. E eu fiz 15 anos de inglês e eu não consigo falar inglês. Eu também! E aí, eu me coloquei no lugar de burra durante 36 anos da minha vida, porque como eu não conseguia falar inglês, eu era burra. Eu tentei de tudo, sabia? De tudo, particular, tudo. ouvindo, E hoje Wizard, você fala fluente? Falo nada. Vamos juntas. Menina, Vamos não falo fazer nada. um ano sabático. Mas você sabe que eu já pensei nisso, eu acredito que eu E ainda ficar vou... lá e tentar. Não, eu vou... Eu penso até quando o Luca, meu filho, tiver com 15, 16 anos nessa fase pra fazer Gente. intercâmbio, você pensa nisso também? Sim, vamos. A gente E aí pode eu vou botar com data ele. já. Aí eu vou com ele. Tipo Menina, assim, mas a eu gente tenho fica uns isso. 3 eu meses. acho que eu penso assim, gente, eu acho que Deus me limitou, porque senão eu não tava nem aqui. É como se... É isso! É a mesma coisa! Eu falo assim, Deus foi me limitou, graças me a Deus, segurou. porque se eu falasse Eu inglês, não eu não tava tava aqui. mais aqui. Eu não tava mais aqui. Carol, Jesus! Eu encontrei Mas deixa eu uma te falar. pessoa... Eu não tinha falado com você isso. E já palestrei nos Estados Unidos, pra brasileiro, e chegou lá, os brasileiros falando tão eu bem não de tava mim. aqui, gente. Eu não tava aqui. Não tá, Aí umas americanas lá queriam mentoria minha. Eu falei, vambora, ué. Ela vai entender o body language, eu dou um jeitinho do body language e Mas vou que embora. incrível isso, porque eu achava, Senhor, eu já fiz de tudo, eu não consigo aprender o inglês. Aí eu brincava que eu ia casar com um americano. E esse americano, ele chama George. Ele não existe. Thiago, eu amo você. Não, mas assim... Ela nem pensa mais era no meu George. sonho. Não penso mais no George. Que eu ia casar com o George... E assim eu ia conseguir aprender o inglês, porque eu fico pensando, não tem lógica, eu sou uma pessoa tão inteligente, tudo que eu botei na minha frente eu consegui. O inglês não. E tem live minha de 2020, quando eu comecei nas redes sociais, falando assim, não, porque eu sou meio burra, mas eu sou esperta. Eu falava... Eu chegava a verbalizar isso, e aí, nessa época, no processo de autoconhecimento, eu descubro que eu tenho TDAH. Eu também tenho. E aí tudo se encaixa, eu percebo que eu simplesmente era diferente, enquanto as pessoas viam como desobediente. Eu vi que eu era abusada para alguns, mas na verdade eu era autêntica. E aí eu descubro que eu sou muito inteligente. Eu também. Muito Mas, inteligente. assim, Eu falo, Deus, não, eu sou o ele inglês, eu fez. sou muito... Nós somos uma TDAH com hiperfoco. Tipo É. assim, a gente sabe fazer isso de uma forma muito grandiosa. Igual assim, eu sei operar e o mundo para. E eu vejo você na sua Palestra, palestra. É como para. se o mundo parasse e você fosse... É muito incrível. E é muito doido porque essa questão até de eu conseguir abrir muitas caixas, que é maravilhoso. Porque eu tô dando palestra ali, eu sei tudo que está acontecendo. Que incrível. Eu sei tudo, eu sei o momento que o outro começou a se interessar. Tanto é que eu consigo ser assertivo, porque eu sei exatamente o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. Que eu vou dando conta de tudo. E ao mesmo tempo já pensando, esse slide tem que mudar, isso aqui tem que fazer não sei o quê. Aquela pessoa lá gostou muito, aquele ali vai querer mentoria, o comercial tem que pegar aquele. Eu tô ali, tá. Que se não fosse essa questão de muitas caixas, né, que é o TDAH,
eu não conseguiria ter essa habilidade desenvolvida. Então, o autoconhecimento, ele é maravilhoso, que ele faz a gente tomar posse daquilo que é nosso. E a gente, Michele, ser o nosso potencial. Então, assim, eu nunca imaginei. A gente tem todas as armas que a gente precisa. Tá tudo dentro da gente, tá tudo dentro da gente. E aí, só que eu não percebia isso. Aí deixa eu te contar uma coisa. Gente, vou contar uma coisa que eu não contei pra ninguém. Vamos lá. Ai, adoro! Vamos lá, Gabi, minha sobrinha está Vai aqui, ter que ela sabe colocar de algumas pi, histórias. vai precisar de Eu acho colocar que nem pi. ela sabe dessa. Vamos lá, vamos ver se ela vai saber dessa. E aí, eu tinha um sonho de ser professora, tal. Tava lá, trabalhando na Vila Verde, tudo maravilhoso, não sei o quê. Mas tinha os desafios da liderança. Eu me senti uma boba, enganada. Eu achava que eu era muito inocente. E mesmo esse conhecimento de MBAs e tal não dava não dava ferramenta para eu lidar com os desafios da época e eu me sentia frustrada enquanto líder. Bom, 2013, eu bato na mesa, quero saber quando alguém tá mentindo para mim, começo a estudar linguagem corporal. 2015 eu me formo. Eu me formo em maio de 2015. E aí, linguagem corporal. E eu tava testando tudo lá. Ai, meu Deus! Não, eu acho que a galera que trabalhou comigo deve ficar Como é que assim você até fazia? hoje, cara. Todo mundo sumiu, ninguém nem fala comigo. Tem umas 3, 4 pessoas só que trabalharam comigo lá que ainda fala comigo. E, tipo assim, é legal porque quando eu vou contando história, essa galera conhece, entendeu? E fala, cara, ela tá falando do fulano. Agora ela tá falando daquela menina. E assim, mas não, eu tenho uma gratidão, assim. Eu acho que essa experiência na Vila Verde foi total um diferencial na minha vida, assim. Eu tenho muita gratidão. Outro dia eu virei agora a menina da Unimed, né? Tô rodando as Unimeds do Brasil todo palestrando. Eu fiz questão de falar do Dr. Glauco. Eu falo, o Dr. Glauco pagou a minha especialização em linguagem corporal. O que eu aprendi de comportamento humano dentro da Vila Verde, de liderança. Então, eu tenho uma gratidão. Quando eu vejo um diretor que foi diretor meu, eu vou... Olha, eu tô aqui pra te pedir desculpa pelos meus desequilíbrios da época, eu era muito imatura, e ao mesmo tempo pra te agradecer. Então, assim, foi uma experiência muito legal, mas eu me achava tão pequena, eu me achava tão... Tipo assim, o meu sonho era ter uma amiga médica. O meu sonho, na verdade, eu pensava assim, será que um dia eu vou ser uma pessoa como uma médica? Gente. Sabe? Era uma coisa... Ô, Michele, eu não passava batom. Porque eu não tinha autoestima. Mas Eu como? era muito louco. Ao mesmo tempo que eu tinha, Mas eu era desembolava uma líder comunicação. já. Sim, mas é uma coisa muito, muito louca. É você, por exemplo, como médica, onde você tá hoje, você pensar que, tipo assim, você vai virar uma das maiores médicas do Brasil. E você fala, putz, eu pensava que eu ia ser médica, mas uma das maiores. Sabe uma coisa assim que é muito distante, principalmente com as crenças de que eu sou burra, de que eu formei na Unipac, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho apoio, porque eu não sou herdeira, porque eu não tenho quem apoia, eu não tenho dinheiro, não tenho investidor. Então, tudo era muito difícil na época. Mente delimitante. Exatamente isso. E aí, o que acontece? Eu comecei a pensar assim, pô, eu vou ensinar esse negócio para os outros, é muito legal. E aí, eu sonhava em ser professora, mas tinha que aprender o inglês. Então, eu falava, não. Porque para mim tinha que ter um mestrado, e para fazer mestrado tinha que ter inglês. Uma viagem, né? Aí, eu até faço uma inscrição num mestrado que não precisava do inglês, era o espanhol. Falei, espanhol, do Aí eu falei assim, bom, vou fazer isso, um mestrado em recursos humanos e etc. E vou começar a preparar para esse negócio de ser professora. Imagina dar aula na Faxon, no SES. Olha a loucura da vida. Aí, beleza. Eu tava lá com as minhas questões, né, que toda empresa tem, com aquela ferramenta fantástica, descobrindo um monte de coisa de todo mundo, falando, olha como é que fulano é falso, aquele lá fala, gosta de mim, não gosta nada, olha aquela ali puxando meu tapete. E comecei, falei assim, cara, isso é muito legal, tem que ensinar pras pessoas, mas, cara, eu não sei falar em público. Mas você enlouqueceu também. Sim. Porque como é que você fazia? Não, era doideira. E é o que, na verdade, é o que eu ensino as pessoas a fazerem até. Mas com mais maturidade que eu não tinha antes, né? Hoje eu dou algumas regrinhas pra se seguir, pra não cair em algumas ciladas que eu caí. Vai contar ainda hoje. Aí o que aconteceu? O Dr. Glauco me liga e fala assim, olha, vai ter uma palestra, isso que eu nunca contei, não sei se a Gabi vai lembrar disso. Tem uma palestra aqui na Unimed, e você tá gostando desse negócio de estudar? Então vai lá na palestra. Aí eu virei e falei assim, vou, lógico que eu vou. E aí eu fui lá. Quando eu pego o panfleto, tava escrito, não vou falar quem que é, lógico. Aí tava escrito lá, melhor palestrante feminina do Brasil. Quando eu vi aquilo, eu falei, uau!
Melhor palestrante feminina. Eu nem pensava em negócio de palestrante, porque você imagina em 2015, ninguém falava muito nem falava, disso. eu acho, de palestra. Tinha tipo assim, você tinha o Cortella, você tinha o Karnal, Augusto Cury, que eu já palestrei com todos eles. Mentira! Todos eles. Porque aquilo ali não parece humano, não. Todos Aquilo não é eles. humano. Eu já Karnal palestrei e o todos e o eles. Cortella, Não, são, eles são de verdade. Não parece. Não, e o pior que o palco que eu palestrei com o Cortella, ele caiu, cara. Foi mó loucura. O evento foi maravilhoso, mas no final ele caiu. Foi uma parada meio mal. Foi bem inesquecível, assim. E aí eu não consegui tá com ele e tal, mas eu tava até com a esposa dele quando ele caiu. Porque não é humano. E eu nunca imaginei que eu ia palestrar com esses caras, que eu ia chegar perto desses caras. E aí, eu apaixonada naquela ciência, eu vou assistir a palestra. E quando eu assisto a palestra, eu falo, uai. Ó o uai do mineiro. Uai, palestra? Isso aí que essa menina tá fazendo, eu faço lá no hospital. Fazia com os meninos da Oi, treinando produto. Fazia lá no IBMEC, com o Fred, treinando a equipe comercial. Eu sei fazer isso aí. Você sabe o que eu fiz? Eu saio da Unimed, Espírito Santo, pego o carro, vou direto a Rio Branco, vou pro Glauco, peço demissão. Ele dentro do consultório, ele falou assim, você está fora de si. Eu vou relevar isso que você tá me falando. Eu falei assim, não, porque eu vou virar palestrante, você vai ver, Glauco. Que não sei o que. Eu vi, cara, o que a menina faz eu também consigo fazer. Que nananana. E falava errado e tal, e achava que era burra. Então, mas eu falei, não, aqui, né, vou fazer um movimento. Então, eu peço demissão do hospital aí foi uma outra virada, sem dar a primeira palestra. Eu nunca tinha dado palestra na vida, mas eu falei, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer. Daquele jeito ali, eu já fiz dentro do hospital. E aí, eu começo esse processo, crio o primeiro curso. Falei, vou começar com um curso que chamava Decifrando Pessoas. A primeira turma, inclusive, foi exatamente dia 9 e 10 de outubro, há 10 anos atrás, no Victor Suítes, custava R$70. A minha palestra, aqui em Juiz de Fora, durante alguns anos, era R$200 a minha palestra. E hoje, eu olho o valor que eu vendo da palestra e eu falo assim, cara... Aí eu fico assim, pô, olha o que eu fiz, né? Eu acho que eu sou uma grande empresária, porque eu peguei um produto que era R$200 e transformei em algo que vale muito mais que isso. Falei, que produto, né? Que hambúrguer, que consulta, que serviço você faz valer 100 mil vezes a mais do valor? Você fala, E essa uau. primeira palestra deu certo? Então, deu certo. Foram 40 e poucas pessoas. Eu lembro que na semana anterior eu dei uma sorte que a Faxon tava numa promoção lá que... Eu rodei em todas as faculdades, Michelle. Eu fui em todas as faculdades de Juiz de Fora com currículo. Pô, já tinha 4 MBAs, sabe? Tipo, não era qualquer coisa também. Falei, olha, meu sonho é ser professora. Tipo, a maioria nem abriu meu currículo. Nossa. Isso aí você sabe que é Deus. Falando, não. Guarda, né? Aguarda. E aí, o único lugar que me deu chance, que eu fiquei 3 anos dando aula, que foi maravilhoso, porque era meu palco, era a forma de eu treinar, foi o Colégio Pio XII, que eu recebia R$8 a hora. Na Espírito Santo, dava aula grávida e tal. Ontem tinha aluna minha do Pio XII, coisa mais linda. Legal. E aí eu dava aula, sabe de quê? De departamento pessoal e recursos humanos. Nossa. E aí eu faço o meu treinamento, começo da palestra, vou batendo de porta em porta. Eu lembro que eu fiz uma leva que eu liguei para várias empresas e bati na porta de algumas. Não vendi nada. Eu falei assim, vou ter que montar uma outra empresa para me sustentar. Eu ganhava super bem na Vila Verde, de repente eu vou pro nada. Aí eu monto a Crescer Desenvolver Consultoria, que eu pensei assim, bom, em 1 ano já vou estar como palestrante, né? Não vou precisar mais fazer processo de seleção, e aí eu vou me colocar como palestrante. O que aconteceu, Michelle? 1 ano depois eu estava grávida, quebrada, CPF sujo, não tinha limite no cartão, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu só tinha Crescer Desenvolver que pagava as contas. Mas era a brecha de eu virar e falar assim, eu posso palestrar no seu cliente? Às vezes eu vou fazer de graça, às vezes não, gente. O que eu trabalhei de graça não tá no gibi. E aí, eu fiquei fazendo processo de seleção durante 7 anos. A empresa durou 7 anos, Michelle. E aí, às vezes, vem mentorado pra mim e eu falo assim, olha, você quer ser palestrante, você quer se lançar no produto digital e etc., por que você não dá uma mentoria antes? Que através da mentoria você vai ter case de sucesso, nanana. Ah, não, só se for em grupo, porque individual não tem paciência. Eu falo, mas é individual, nisso. Ah, não quero. Eu falo, porra, minha filha. Quando eu comecei, não foi nem mentoria. Eu comecei analisando currículo, fazendo entrevista, cara. Você tá brincando? Eu faço mentoria até hoje. Eu falo, porque a mentoria é high ticket, né? Eu não tenho coragem de negar, cara. A hora é muito alta. Eu falo, o quê? Vou continuar fazendo mentoria. E você tem uma transformação no ser humano gigante. Por que eu não vou entregar aquilo, sabe? E aí que tá esse tal preço que as pessoas não querem pagar.
Então, assim, eu sou uma pessoa muito simples, que estudei aqui em Juiz de Fora, que tem um monte de crença, né? Tinha muito mais, que tinha algumas limitações, como ainda existe algumas limitações. Essa do inglês, contar pra vocês. Eu vou atender um cliente semana que vem, minha Gabi tem que até me ajudar nisso. Eu vou atender um cliente semana que vem em Curitiba, que é uma escola de inglês, e eu, na reunião, eu falei o nome da empresa errado. E aí o cara virou pra mim no final da reunião e falou assim, olha, aprende a falar o nome da empresa até o dia da palestra. O diretor da empresa. Mas hoje eu faço piada da situação porque ele sabe que eu vou chegar lá e vou entregar muito. E vai arrasar. Entendeu? Então não tem problema. E é essa autenticidade que o mundo quer hoje. Exatamente. As pessoas estão vivendo esse personagem. É cada personagem que você fala assim, cara, eu não tô acreditando que a pessoa tá fazendo isso, cara. Então, quando eu subo num palco, eu vejo o palco me... você faz com a verdade. É o você. Você é verdade. É. Então, o sucesso, você se mantém nesse sucesso, o sucesso você mantém, você tá cada vez mais grande com a verdade. E com o amor pelo que você faz. É muito nítido isso, o amor que você tem pelo que você faz e a verdade. E eu vejo porque mudou isso, minha assim, vida mesmo, muito sabe? grande, assim, eu vejo isso, é sensacional. E aqui eu quero ver coisas práticas. Vamos, bora. Me conta, assim, a gente fala muito disso, da questão do comportamento, né? Sim. Tem dicas pra gente, assim... Tipo, de tem... comportamento. Hoje, na verdade, quando eu vou sentar de frente à minha paciente, antes eu peço a Deus, que eu consiga enxergar a verdade nessa paciente. É isso que eu aí. consiga me conectar. E eu peço para eles não me livrar dos problemas, não, porque eles são, mas me livre dos maus. Então, na verdade, hoje, pra gente... Tem alguma dica, assim, pra gente se livrar dos maus? Alguma... de comportamento, assim, tipo, dá uma dica, assim, que é bem legal. Assim. Pois é, olha só. Quando a gente fala de comunicação, tem tanta ferramenta, quando a gente vai pro comportamento, tem... Vamos ter que fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2, né? Mas, assim, Michele, pra gente, vamos profundo na coisa. A que a gente tava falando agora, é a tal da verdade, sabe? A pessoa tem que buscar essa verdade, porque por mais que as ferramentas vão funcionar e etc., mas a nossa verdade, ela vibra muito. Então, isso é um ponto. Coerência, eu acho que é um outro ponto muito, muito importante da pessoa buscar isso e tudo, mas tratando de um comportamento, igual você falou da sua paciente, né? Como é que você faz quando a paciente chega? Não, eu falo com ela que eu peço a Deus pra poder enxergar essa pessoa. E eu não quero me livrar dos problemas, eu quero que me livre dos maus. Sabe o que eu costumo falar antes da palestra? Nossa, eu tô revelando meus segredos, esse podcast tá perigoso, gente. Toda vez antes de subir no palco, eu peço pra eu amar e ser amada, curar e ser curada. Ai, que lindo, Carol. Você é incrível. Mas pra chegar nesse nível, recente, tá? Porque eu não tinha humildade pra chegar nesse lugar nem a pau. Nem a pau. Eu falo assim, cara, quer se livrar do mal? Melhore. Tem amiga minha que me liga e fala assim, não, porque não sei o quê, porque a vizinha falou, porque a amiga falou, porque parará. Eu fico assim, porra, sério que você tá presa nesse tipo de problema até hoje, assim. Aí a pessoa vai indo, chega, o que eu faço? Eu falei, o que você faz? Vou resumir numa coisa, o que você vai fazer? Melhora como ser humano pra você ver. Sim. Sabe por quê? A gente é como se fosse rádio, né? De frequência. Nós somos frequência. Então, quando a gente se melhora, a gente sai daquela frequência, né? Que aquilo automaticamente... A história da gente criar a própria realidade é a tal da Matrix, né? Na hora que o ser humano entender que nós somos capazes de criar a nossa realidade, do quanto que nós usamos as palavras erradas, o quanto a diferença de você decretar algo, de falar eu sou importante, eu sou capaz de fazer isso aqui. É diferente de ficar, ai, Deus, me ajuda, não, porque, olha, eu queria tanto. Quando você vai no pedir muito assim, você vai para um lugar de escassez. Quando você decreta, você está avisando. Eu sou, né? E aí, o que a gente está percebendo hoje? Que o autoconhecimento vai ajudar essa pessoa a entrar nessa vibração. Então, tudo impacta. Você vê música. Cara, eu adoro pagode, eu adorava sertanejo, eu adorava um monte de... Só que, cara, hoje eu escuto outras coisas. Não acho ruim. Se tocar aqui, eu vou saber, eu vou dançar e tal. Mas não é o que tá nas minhas playlists. Você tem que ver as músicas que eu escuto. A Cura da Deusa, Prosperidade, Dinheiro. Eu escuto. Eu escuto só isso. Afirmações positivas, Milagre do Amanhã. Todo dia. Deixa eu te contar, eu não escutava não, que eu achava isso uma bobeira. Não é. Comecei a sentar na mesa dos grandes, eu virava pros grandes e falava assim, qual que é o seu segredo?
o meu segredo, eu faço algumas afirmações de manhã. Eu falei, isso funciona. E aí eu tenho vários áudios que eu escuto e tal, várias músicas. Fora isso, eu escuto muito Nath Roots, que eu sou apaixonada, e João Gomes. Eu adoro João Gomes. Eu acho aquele menino fantástico, assim. A música também é uma delícia. Porque o que você come, o que você fala, com quem você anda, o que a gente vibra, sabe? Então, assim, quer uma dica de comportamento máximo para ser livrada, né? Tipo assim, não seja igual eu. Eu rezo na mentoria para não chegar à ponta de aterro aqui. Porque eu dou um poder para as pessoas, sabe? Eu já fiz caras transformando um político aqui que eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara era perfeccionista, rígido, esse cara virou político. E politicão e tal. Eu falei, ainda bem que ele tinha valores, esse, por exemplo. Armas, né, poderosas. Teve um prefeito interior de Minas Gerais que eu olhei pro resultado dele, eu falei, meu amigo, o que eu fiz com ele? Ele falou assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia ser isso. E era o que ele precisava naquele momento, mas era um cara com ética e tal. Mas por quê? Porque eu tô vibrando, porque eu faço prece, porque eu escuto coisa boa, que eu faço questão de não perder tempo com futilidade, eu não me distraio mais. Não fala coisa chata. Eu falo, não fala coisa chata. Sabe assim, são as nossas ações que a gente constrói. Então, assim, cara, se só chega a ponto de aterro na sua vida, é porque você tá vibrando isso, criando isso. Chegou um tempo que, assim, a minha equipe do consultório tá percebendo isso. Só tenho pacientes incríveis. Isso é muito bom. É a energia. É a energia. Eu acho que realmente é a entrega, o que eu pedi, assim, o que eu emanei pro universo e a frequência, sabe? Isso é muito incrível. Assim. A gente melhorar como ser humano, porque, por exemplo... Pode falar. Não, desculpa. E a linguagem corporal, né? Tipo assim, o que você ajuda. fala e mostra muito, assim. Ajuda muito. Tem pessoas que chegam no meu consultório, na hora que começa a consulta, eu não quero essa pessoa. Às vezes ela não fez nada. Não foi muita coisa, sente a vibração, mas já senti a vibração, já existia, às vezes, um gesto que ela fez com a secretária lá na frente, aí já pra mim já se perdeu. Assim. Você sabe que o único produto aqui na empresa que o comercial não pode forçar a venda nenhuma, tipo assim, não pode usar gatilho, nada, é de mentoria. Tipo assim, eu falo, só vai, porque são poucas vagas, eu não dou conta de atender muita gente. Falei, só vai entrar quem tiver que entrar. E realmente chegam as pessoas certas que tem que entrar. Às vezes vem a pessoa errada e simplesmente ela abandona, acontece alguma coisa. Então, assim, é a vibração, a gente vibra. A linguagem corporal, ela vai te ajudar na questão da comunicação e automaticamente na questão da sua autoconfiança, que foi o que fez com a minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia fazer tudo que eu faço e eu falo para as pessoas, Michele, que não foram as faculdades, os MBAs, as pessoas que eu convivi foi exatamente a comunicação. Então, essa nova comunicação que eu levo para as pessoas, ela é uma forma da pessoa ter mais presença, mais influência, para acessar isso que a gente está falando, essa melhoria nossa, essa versão melhor nossa. Por isso que eu acho que eu amo tanto o que eu faço, porque eu sou uma prova viva dessa transformação, sabe? E a comunicação é um todo, né? Tipo, eu falo isso, que a gente, corpo, mente e alma, você entende isso? Você consegue separar essas estruturas, assim? E quando você aborda na sua mentoria, eu sou doida pra fazer, por favor, me encaixa. É mesmo, né? Aquela época você quase fez, foi. Vambora. Então, assim, como é que você trabalha com essas estruturas, né? A pessoa tem um corpo físico que muitas vezes não tá feliz com aquele corpo físico. Ela tem uma alma que não tá feliz, tá machucada. E ela tem uma mente que não tá bem. Como é que você aborda isso? Chega pra você uma estrutura totalmente... E às vezes bagunçado, tá? Carol, assim, aí você consegue... Olha só, primeiro você precisa de um psicólogo. Como é que você aborda isso? O que acontece? Olha só. O meu processo... Sim. O meu processo de comunicação foi assim. No primeiro momento quero aprender quando alguém tá mentindo. Crio decifrando pessoas e ensino as pessoas a decifrar mentirosos. Vou trabalhar lá na polícia, grande caso na Record, adoro essa questão da análise do outro. Só que eu comecei a perceber que quando eu ensinava comunicação, eu tinha um outro tipo de resultado. As pessoas saíam do meu curso assim, cara, você ensina comunicação de um jeito que ninguém ensina. Você está falando de uma nova comunicação. E isso há 7 anos atrás. Foi quando eu percebi, peraí, eu tô falando de uma nova comunicação, que é baseada nesse não verbal. É o que eu mostro lá, né? Que 93% é o não verbal, é voz, postura, expressão, porque são elas que geram as emoções e que ela que vai gerar a conexão. Eu até falo, né, Michele, que as palavras transmitem ideias e são os gestos que transmitem as emoções elas conectam os seres humanos.
Então, eu fui percebendo que eu estava ensinando uma nova comunicação, e é o que aconteceu, porque aí veio... o ser humano está em constância evolução, a gente mudou muito, né? Principalmente pós-pandemia, e a gente vai entendendo hoje que a conexão ela é a tecnologia da comunicação. E aí, você começa a se comunicar melhor. Beleza, vou ensinando isso, leitura do outro, vou entendendo tudo isso, eu percebo assim, bom, para ter uma mudança real na comunicação, eu já tinha entendido que na vida já acontecia, mas eu entendi que na comunicação era real também quando tinha autoconhecimento. E aí que eu quero entrar nessa questão mente, estado e etc. O que acontece? Eu fui percebendo, estudando, né, muito linguagem corporal. Eu conheço muito de comunicação, Michelle. Eu imagino. Ai. Mas eu conheço muito de comunicação, assim, desse coisa do não verbal, do significado de gestos, de onde vem, o que significa, que a pessoa sente, qual dor que é, se foi pai e mãe. É um negócio assim, porque eu fui estudando comportamento humano, né? Eu fui estudar, eu sou, como é que é? Master, pratista internacional em PNL, Enneagrama, constelação. Eu fui buscando assim, muita coisa. Falei, desculpa de não ver. Ah, Falei, nada. Isa, ela não é humana. Ela... Assim como eu falei do Cortella e do... Mas eles, lógico. Vocês não Ih, são. minha filha, eu tenho um monte de sombra. E posso saber que esses Muito caras também têm. incrível. E o legal, exatamente, eu acho que o mais legal, isso que me mostra mais humanos, é que essa galera tá mostrando as sombras. E como eu tô falando pra você, cara, tem minha sombra, tenho dificuldade de aprender inglês, tive dificuldade Não. naquilo. E Mas são isso, sombras. Assim, desse entendimento tão profundo, né? É muito incrível isso. Igual você falou, eu sei tanto, né? Igual agora, eu tô aqui meio emocionada, aí você fica me analisando. Não. É muito louco. No início eu ficava, principalmente quando eu tava testando, eu ficava olhando tudo. Chegou uma hora que eu já não olhava tudo. Eu olhava só em alguns pontos importantes, assim. E aí hoje eu cheguei num nível que, assim, tem hora que eu não quero ver. E aí quando eu já vi. Eu não preciso. Só que, assim, eu já é mais rápido. Porque como eu já peguei, por exemplo, eu já sei o seu arquétipo, eu já sei como você funciona e qual é o seu padrão de comunicação. Então eu não preciso ficar te analisando. Uau! Eu já peguei tudo nos mesmos minutos, entendeu? É muito louco, né? Que aí foi esse negócio de arquétipo, que é exatamente onde a gente vai chegar. Eu fui percebendo que a nossa linguagem corporal é como se fosse a nossa assinatura. Ela fala muito mais sobre nós que a gente imagina. Então, por exemplo, não é à toa que a pessoa fala e ela gesticula mais rígido, ou ela aponta mais um dedo, ou ela tem uma comunicação verbal mais bajuladora, ou ela tem uma comunicação verbal mais provocante. E aí, o que acontece? Eu estudando comportamento, 10 anos estudando comportamento humano, eu fui pegando de Enneagrama, constelação e Gallup e etc. Gente do céu. Eu montei o meu método, meu arquétipo, que chama Arquétipo da Comunicação. Como que funciona? Depois tem como colocar, Dai, pra gente colocar. Não, é muito legal, gente, é muito legal. Tem que ter. O que acontece? Os arquétipos são 5, olha que legal. É envolvente, expressiva, mediadora, observadora e perfeccionista. Eu sou o quê? Já conseguiu chegar? Você é envolvente. Envolvente, É o mesmo arquétipo que o meu! Adorei! Sério mesmo? Sério, é o mesmo arquétipo que o meu. Gente, eu preciso fazer E aí essa é muito mentoria. legal, porque aí você descobre o que eu vi. Porque, por exemplo, eu vou dar uma palestra. Aí eu falo lá, ocupe mais espaço, porque você passa muito mais poder. E passa. Só que tem gente como nós, que a gente ocupa espaço demais. Às vezes a gente até atropela o outro, Eu entendeu? até aprendi umas coisas com você de Da abrir postura, mais, gesto. eu aprendi nas palestras. Pois é, quando eu vou numa palestra, quando eu dou... Num treinamento eu ainda consigo aprofundar mais, mas eu vou falar, ocupo mais espaço. Só que tem gente que já ocupa muito espaço. Que já tem uma comunicação às vezes agressiva, ou ela não tem paciência com o outro, ela atropela todo mundo e etc. Só que esse, por exemplo, vamos falar do nosso arquétipo, tá? Ó, a envolvente. Como funciona a envolvente? Envolvente são as pessoas gente boa. A gente é gente boa, a gente é legal, a gente é envolvente, a gente atrai atenção, a gente tem um nível de empatia muito bom, a gente acolhe as pessoas, a gente é raporenta. E por que a gente é legal desse jeito? Porque a gente quer ser aceita pelas pessoas. E por que a gente está desesperado para ser aceito pelas pessoas? Porque existe uma carência muito grande. E aí você não sabe, quando eu tava montando esse arquétipo, aí eu já sabia que eu era envolvente, eu tô pegando todas as informações, né, do não verbal, ligando a característica de personalidade, eu olho e tá lá, envolvente, carente. Como assim eu sou carente? Eu sou carente. E aí eu descobri que eu era carente pra cacete. Eu não gosto de ficar sozinha. Tão carente que eu não falava nem do amor, porque era algo que era tão distante pra mim, tipo assim, se falasse amor, eu era bruta, eu era mais porrada e tal. Eu não tinha esse amor todo. Eu sempre fui legal, fui doutora do amor aqui em Juiz de Fora por 5 anos. Desde nova eu praticava o bem por inteligência, assim. Depois eu comecei a praticar por amor. Desde pequena, minha família me ensinou isso. Então, assim,
eu não era carismática desse jeito. Tem gente que não gosta de mim, tem gente que me odeia. Impossível Tem não que... gostar de você. Vai A perguntar pessoa quem que tá trabalhava errada, comigo. Mas assim, desculpa. mas sério, tem quem vai trabalhar comigo. E tem momentos... E eu concordo por ela não gostar de mim naquele momento, naquele contexto, porque eu era imatura, as reações que a gente tem, enfim. E isso é muito bom pra gente crescer também, sabe? Mas aí, quando eu vi que eu era carente, eu falei, cacete, é papai. E fui resolver o problema com meu pai. E aí, a relação com meu pai hoje é completamente diferente. Eu fiz meu aniversário agora, que inclusive eu te convidei pra minha festa. Então, eu tava viajando. De 10 anos de carreira, você perdeu. Que perdi mesmo. E aí, cara, a fotógrafa... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi contratar uma fotógrafa pro meu aniversário. Porque ela tirou uma foto, um abraço do meu pai, que eu nunca tinha dado um abraço do meu pai daquele jeito. Aliás, nos últimos 2 anos, sim, porque a gente resolveu as questões, constelei, etc., entendi. E aí a gente melhora essa questão da aprovação e a gente também fica consciente. Peraí, Carol, até que ponto você vai agradar todo mundo? Igual a nossa comunicação verbal, a gente é bajuladora. A gente já chega e começa, nossa, que lindo, nossa, não. E aí a gente às vezes passa do limite, porque se eu fosse essa bajuladora ainda, com essa comunicação, o governador não ficava 4 horas me ouvindo, entendeu? Eu não ia ter autoridade, porque é envolvente. Qual que é o problema? A gente não tem autoridade, a gente vai para uma arrogância às vezes. Por exemplo, insegurança, a gente não fica com medo insegura, a gente não vai ficar fofinha aqui, a gente vai vir para calma. Como assim? Porque a gente tem essa questão da defesa mesmo, sabe? A gente aprendeu a ser forte, porque como a gente não quer que ninguém descubra... Gente, ela me desvendou não aqui. é? A gente não quer de jeito nenhum que ninguém descubra a gente. Por quê? A gente quer esconder. É desse jeito. A gente quer esconder. Tá, maminha. Ai, que linda! Não, minha filha, isso chama, sabe o quê? Formalidade indevida. Estamos entre amigas, não tem problema linda, nenhum. Gente. Mas num palco, quando eu erro, tal, quando acontece alguma coisa, eu não peço desculpa, eu finjo que não aconteceu, não. Eu faço piada daquilo. É a melhor forma. Olha lá, vai pegar pra você. Ai. E aí, o que acontece, Michele? A gente vai entendendo, olha o nível de autoconhecimento que eu tô te trazendo aqui. É isso que eu faço na mentoria. E aí a gente vai resolver a questão. Vamos entender aonde vamos entender em qual momento. Entender que existe um caminho para você, aonde você tem que trabalhar para ter mais carisma, o que você tem que fazer na hora que você tá no palco, porque a gente tem que aproveitar mais da sua luz, do seu talento, e explora uma outra questão. Eu preciso mais de você ainda. Eu quero, porque assim, eu tenho uma coisa, gente, que é fobia social. Eu não consigo apresentar. Eu não consigo subir no palco. E é como se tudo ficasse preto. E eu sou tão falante. E eu Posso acho contar que que tem chance. Falo ou não falo? O que vocês acham? Ai, Vamos lá. fala Vamos. sim. Vocês, ó, quem tá aqui, pode falar, minha já me- amiga, o que é isso tudo? O que te trava? O que tá fazendo tudo? Vaidade. Eu nem As sou envolventes vaidosa. são extremamente Uau. vaidosas. De que me julgarem. Como vão me julgar? Como Aquelas vão me julgar? pessoas ali ridículas ali Vai me que, julgam. vai que eu passo a não pertencer. A gente tem uma necessidade de pertencimento, lembra? Carência. Uau. Deixa eu te falar, porrada no autoconhecimento, entender. É aquela coisa, cara, eu sou o Deus que mora dentro de mim. Essa frase é uma das frases mais fortes que a gente pode ter de manhã quando acorda. Eu sou o Deus que mora dentro de mim. Quando a gente vai tomando conta disso, você fala, cara, que carência. Né? Eu sou um ser divino. Eu faço parte da essência divina. Eu sou o Deus que mora dentro de mim. Eu não tenho que depender. Só que e até pelo nosso nível de empatia, tá? A gente tem um nível de empatia muito grande. Então a gente pensa muito para falar, a gente quer agradar, a gente quer fazer. Mas a vaidade é uma grande inimiga nossa. Sim. Então trabalha a sua vaidade. E por que eu tô falando isso com muita leveza para ela, galera? Porque eu tô falando sobre mim. Eu tô falando... Então, eu falo que no meu processo de mentoria, os que mais sofrem são os envolventes. Porque eu já chego assim... E assim, eles ficam até meio assustados. Eu falo assim, meu amigo, não precisa ficar com vergonha, não. Porque eu estou me descrevendo. Eu estou falando sobre mim. Essa sou eu. Eu tenho o mesmo arquétipo que o seu. Tem algumas coisas só que eu já descobri. E eu consertei, que você vai consertar agora. Que não é sobre consertar. Vamos consertar. É sobre, tipo assim... Menina. Você... Tá presente, cara. Sim, tá no mas eu fico flow. Pensando coisas, assim, eu fico imaginando palestrando, falando, porque eu tenho tanta coisa boa aqui dentro. Você entendeu? Que eu quero. Mas eu não vou conseguir, sabe? Vai. Legal. Ô, gente, você é incrível. Vamos ter que fazer parte 2. Cadê a Dai, parte 2? Eu falei pra ela, a gente faz, é só vir. Eu te falei, tô aqui, você rapidinho. É incrível, meu amor. Você, assim, quando eu te vi somos, pela primeira vez, eu falei...
eu vi uma coisa muito mais que um ser humano. Não tô falando isso pra poder puxar seu saco, porque Eu assim, é sei uma coisa que disso. eu gosto de você e eu vi uma coisa muito além. Muito obrigada. Pra mim, assim, eu não tenho palavras pra descrever essa oportunidade de estar aqui de Ô, frente pra você. Michele. Eu quero você pra minha vida. Oh, coisa boa. Você Muito também, tanto que eu obrigada. te Pra convidei pro meu minha aniversário. vida, pra minha vida. Gente, eu amei. Muito obrigada. Ah, já acabou? Já passou uma hora? Já. Sério? Passou uma hora? Mas Não é ela tá possível. atrasada. Deixa eu te Carol, falar. você é incrível. Menina, eu Você nem preciso vê fazer a hora. minutoria. Deixa eu te falar. Eu preciso bizarro. Olha porque ela só. vai- É mesmo. Cada podcast Não. tem que contar de mim. Eu já contratei um monte de coisa, mas aí Cada mulher que tem eu uma trago, ela moça tem que foi um muito problema. engraçada, que é a Keilita. Não, mas a gente dá mais umas A 3 Kei- dicas aqui e A vai. Keilita. Que tá no seu A Keilita. Pode continuar. Tá, a Keilita, Aquele- ela quer ir no meu armário. Eu não quero deixar a Keilita no meu Quem é Keilita? armário. A Kelita é ela é consultora de moda. Ela falou que acho que pegou seu contato. Foi, Ela é foi. maravilhosa. Ela tá me Hoje eu ensinando fiz uma muita produção coisa. com ela, gente. Mas eu Um look marrom, ela transformou em 5 looks. que Então, você mas nunca eu não transformaria. quero que ela vá no meu armário. Mas por que você não quer que ela vá no seu Ai, armário? não quero. Por quê, Michelle? sei. Você vai amar, Michelle. Mas Hoje eu aqui- caí dura pra trás. Quando a gente foi no Braz Shop, fomos na Voga. Não, mas ela eu quero colocou ir uma lá, eu quero marrom. fazer isso com ela. Eu quero que ela vá na loja e me ensine, mas eu não Ensina. quero que ela vá no meu armário. Eu falo isso com ela. Eu não É. quero que ela vá no meu armário. Aqui, então corta essa parte. Aqui. É. Vamos. O editor fala. Não, mas a gente estava até finalizando. O que a gente faz agora? Quer que eu traga alguma dica, alguma coisa especial para sua turma? Fala o quê? E aí eu falo meu Instagram e Qual tal, o e a negócio gente da finaliza. Keilita que eu quero no armário? Ô, Michelle, pergunta ela daquela parte. Eu queria que fizesse alguma analogia com as maravilhosas Pacientes dela. dela. Ela falar, tipo assim, Carol, dá uma dica, porque as minhas pacientes, as minhas maravilhosas, fazem a transformação física, mas às vezes a autoestima ainda não Boa. estava. Boa. Por exemplo, Acho que não. me usa de exemplo. Eu fiz uma plástica, mas olho no espelho e ainda não me acho. Qual Boa, que é? vamos Tá, trabalhar como é isso. que é a pergunta? Aí, eu acho que como a gente vai cortar, eu acho que deve voltar assim. Gente, pra finalizar, eu preciso dar aqui algo pras minhas Não, faz a maravilhosas. pergunta, finalizei. Entendeu? Entregar uma, Pra finalizar, precisa entregar uma... pras gente. minhas maravilhosas. Desculpa. Não, fala. Dica amor. não fala dica, não. Dica fica muito Tá. É ferramentas. Ô, gente, quero entregar algo muito sensacional para as minhas maravilhosas. Você que aí fez essa transformação física e ainda falta. Carol, tem alguma coisa para contar para essas pessoas que fez ainda a transformação, mas ela se olha ainda falta? Falta, eu sei, já faltou. Eu já te contei que eu já fiz 3 lipos na minha juventude, nessa busca de acreditar que a autoestima tava aí, né? E às vezes as pessoas vão buscar isso, eu acho que tem que buscar mesmo, tá? Eu mesmo tô doida pra fazer, só que eu fico, gente, como é que eu vou parar um mês? Que não, eu fico naquela, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar a nossa melhor versão, seja física, emocional, espiritual. E isso é um tripé que ele tem que andar junto, sabe? Eu acredito muito, Michele, que quem não tiver o pilar físico, emocional e espiritual nos próximos 5 anos não vai dar conta de tudo que a gente vai passar, transformar e etc. Então tem que estar tudo muito alinhado, não dá para olhar só para uma parte. Só que o problema é que a sociedade meio que vendeu pra gente é que a autoconfiança é tá bonito, é tá gostoso, é ter carrão, é chamar atenção. Mas isso é a performance da autoconfiança. A autoconfiança de verdade que eu tenho descoberto é quando você tem a coragem de olhar para as próprias sombras, de olhar para você, de tirar debaixo do tapete aquilo que você morre de medo de olhar. E é nas nossas sombras que está o grande tesouro, sabe? As nossas sombras, ela tem a nossa maior totalidade, porque enquanto as pessoas, por exemplo, elas negam o medo, elas acabam bloqueando toda a força dela. Enquanto você nega a tua raiva, você minimiza a tua força, a tua coragem. Então, enquanto você nega algumas coisas, a gente deixa de acessar o melhor. E aí que tá. Tem que buscar, cara, quer ficar lá com o peitinho durinho, vai ficar mesmo. Eu mesma fiz redução de mama com 15 anos, eu tirei 1,1 kg de cada mama. Desse tamanho, parecia elefantise. Eu fazia piada. Não, eu fazia piada. Eu falava que eu falava que eu ia tomar banho, que eu botava os peitos no box e esfregava. Então, você faz piada que eu fazia de mim mesma. E que isso impactou muito na minha comunicação, na minha autoestima. Então, eu lembro eu descendo no calçadão em Juiz de Fora, eu descia no cantinho e me escondendo pra ninguém ver. Só que eu já tinha 25 anos, eu ainda me comportava assim. Não adiantava só a lipo.
Então, assim, cara, vai buscar. A gente merece ser feliz, a gente merece estar bonita, a gente merece vestir bem. Tudo com ética, né? Praticando bem, né? Respeitando todo mundo, mas a gente merece. Só que não se esqueçam que a autoconfiança, ela vai vir desse físico, que é maravilhoso o trabalho que você faz, muito voltado para as meninas, né? Eu fico te acompanhando, vejo os antes e depois, a mulherada, você vê o antes, a pessoa meio triste, você vê o depois, a pessoa lá. Mas no meio desse caminho, busca autoconhecimento, entende por que você está buscando aquilo, sabe por quê? Senão vira uma busca frenética também por algo, que achando que aquilo vai preencher e não vai. Tem alguns vazios, como por exemplo o meu, tinha um vazio gigante que era essa carência, falta de amor do meu pai, interpretação minha, né? Porque tinha amor de sobra. Eu ia pro shopping. Aí eu gastava, comprava, me endividava. E era um ciclo. Hoje, por exemplo, eu vou comprar roupa com raiva. Que saco, vou ter que ir lá comprar roupa porque tem um evento semana que vem. Eu vou com raiva, entendeu? Hoje, eu tinha 30 bolsas, 15 bolsas. Hoje eu tenho 3, 4 bolsas. Eu tenho uma bolsa cara, porque se eu for atender o governador, eu tenho que chegar de bolsa cara. Mas eu tenho a da arte da praia, que eu adoro essas coisas também, que é a da Carol. Né? É isso, entender aonde está o vazio. Porque sim, você pode fazer, só que se vigia, esteja presente, estenda a motivação. E é muito lindo você ter essa consciência, porque tem muitos médicos que não têm. Aí tá aquela pessoa assim, não plastificada, mas que não tem nada. Sabe que eu tenho visto muita mulher que você olha, a mulher era para ser bonita, porque tá tudo ali, boca perfeita, cabelo perfeito. Mas você olha, ela não é bonita, porque ela não vibra coisa boa. Ela não vibra, Porque a comunicação impacta, o seu físico impacta, mas tem uma parada chamada vibração. Isso aí, minha filha, é mais importante que a culpa do poder que eu ensino. É mais importante que a saliva. Tem uma coisa muito engraçada que ele fala assim, fica quieta, Michele. Eu tô parada. Talvez é isso aí. Seja uma energia que tem aqui dentro. Ele fala, fica quieta. Não, eu tô quieta. É isso aí. Ah, que lindo!